nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, no próximo item, modalidades e metodologias de pesquisa científica. Como se viu, a ciência tem sido aplicando técnicas, seguindo um método e apoiando-se em fundamentos epistemológicos. Tem assim elementos gerais que são comuns a todos os processos de conhecimento que pretenda realizar, marcando todas as atividades de pesquisa. Mas além dessa base, além dessa possível divisão entre ciências naturais e ciências humanas, ocorrem diferenças significativas no modo de praticar a investigação científica, em decorrência da diversidade de perspectiva epistemológica. Então aqui vai tratar das vários tipos de modo de se trabalhar. Tradução, nós vimos aquilo que é o método. Quando esse método vai ser aplicado, o método é aplicado através de técnicas. Então o que vai ser dito aqui é as várias técnicas, existem várias ciências e como elas podem, ciências sociais obviamente, e como que elas podem aí utilizar de uma técnica ou outra de acordo com a natureza epistemológica, quer dizer, de acordo com o tipo de ciência que é e do modo da metodologia que ela usa, ou também do trabalho que ela vai ser aplicado, Então, pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Uma primeira diferenciação que se pode fazer é aquela entre a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Como vimos, a ciência nasce no início da Era Moderna, opondo-se à modalidade metafísica do conhecimento. No final, por isso, toda a lei científica revestia-se de uma formulação matemática, exprimindo-se uma relação quantitativa, Então, a abordagem era em torno daquilo que se manifestava na realidade. Então, essa realidade pode ser mensurada, e então eu vou, através do quantitativo, ver o que significa aquele fenômeno e sua causalidade. Esse modelo de conhecimento científico, denominado positivista, adequou-se perfeitamente à apreensão e ao manejo do mundo físico. Obviamente, vamos lembrar novamente de física social de Comte, Então, essa física, obviamente, essa modalidade quantitativa, aplica-se perfeitamente àquilo que é o mundo físico e, obviamente, as ciências da natureza. Para baixo, quando o homem era considerado como um objeto puramente natural, seu conhecimento deixava escapar importantes aspectos relacionados com a sua condição específica de sujeito. Mas para garantir esta especificidade, o método experimental matemático era ineficaz. Então, aquilo que nós já vimos também em sociologia, o ser humano, quando ele vai pesquisar outro ser humano, ele não tem como ter essa isenção e tratar o outro como se fosse um objeto. Então, querendo ou não, ele se envolve naquele processo. Quando se fala de pesquisa quantitativa ou qualitativa, e mesmo quando se fala de metodologia quantitativa ou qualitativa, apesar da liberdade de linguagem consagrada pelos acadêmicos, não se está referindo a uma modalidade de metodologia em particular. Daí ser preferível falar em abordagem quantitativa e de abordagem qualitativa. São várias as metodologias de pesquisa que podem adotar uma abordagem qualitativa, modo de dizer que faz referência mais aos seus fundamentos epistemológicos do que propriamente à sua especificidade metodológica. Então, aquilo que é o ser, que vai trabalhar aquilo que a coisa é, vai mais pelo qualitativo, enquanto quantitativo vai se prender mais aquilo que é manifestado, fenomenologicamente manifestado. Então vamos ver em cada pesquisa aí como isso vai ser utilizado, pesquisa etnográfica. A pesquisa etnográfica visa compreender, na sua cotidianidade, os processos do dia a dia em suas diversas modalidades. Trata-se de um mergulho no microsocial, olhando com a lente de aumento.
Aplica métodos e técnicas compatíveis com a abordagem qualitativa. Utiliza-se do método etnográfico descritivo por excelência. Então, esse mergulho no próprio social, no seu cotidiano, observando esse cotidiano, participando até desse cotidiano, a pessoa vai ali, o pesquisador ele vai apurando e vai pegando dados para a sua pesquisa. Né? Pesquisa participante. O pesquisador coloca-se numa postura de identificação com os pesquisados. Passa a interagir com eles em todas as situações, acompanhando todas as ações praticadas pelo sujeito. Então, em antropologia, então lembrar dos irmãos de Las Boas, de Darcy Ribeiro e outros também que fizeram isso, quer dizer, foram lá no meio da tribo indígena e foram viver, participar, viver realmente aquilo que era o clima da tribo, para aí poder coletar dados e formar a sua perspectiva científica. Né? Então, muitos às vezes se disfarçaram, né? e se imergiram em mundos, por exemplo, gangues ou religiões, ou seja lá que tipo de realidade social for, e começaram a participar como se fosse um dentre eles, e aí obtiveram dados. Né? Obtiveram dados. Pesquisação. A pesquisação é aquela que, além de compreender, visa intervir na situação, com vista a modificá-la. Então, propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos mudanças que levem a um aprimoramento das práticas analisadas. Né? Tem pessoas que podem até contestar esse tipo de pesquisa, porque é exatamente o extremo oposto daquilo que vem da corrente positivista, né? Em que o cientista ele não deveria intervir de modo algum na realidade pesquisada. Então, aqui não. Além de, como na pesquisa participante, eu participar, viver aquela vida, nesse grupo eu começo a intervir para obter aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Então é algo mais profundo ainda e que precisa uma ética muito profunda para não prejudicar os participantes e eu começar a colocar meus valores sobre os valores deles. Né? Então, experiências psicológicas do início do século passado, em que se colocou pessoas dentro de um certo lugar e aquilo se tornou policial e ladrão, policial ou presos, e de repente essas pessoas começaram a assumir o status e exercer o papel de tal forma que em 3 dias já eram realmente, aqueles que eram policiais, aqueles que eram os presos se comportavam como os presos. Então precisa tomar muito cuidado, porque você pode aí prejudicar dimensões sociais ou psicológicas da pessoa e que pode trazer consequências. Então, de uma visão ética, eu tenho que ter uma posição bem balizada para que eu não intervenha de tal modo que eu possa prejudicar as pessoas e tratá-las como se fossem cobaias, né? Porque aí o antiético atinge ao máximo, né? Estudo de caso. Pesquisa que se concentra no estudo de um caso particular, considerado representativo de um conjunto de casos análogos, por ele significativamente representativo. A coleta dos dados e a sua análise se dão da mesma forma como nas pesquisas de campo em geral. O que acontece? Então lá o psicólogo vai estudar lá o psicopata. Então tem um caso famoso e ele vai se dedicar àquele caso e ele vai destrinchar aquele caso. E a partir desse processo de estudo ele vai generalizar para outros, porque esse caso ele é tão paradigmático
que aí se torna fácil de transportar isso para outras realidades, né? Para outras realidades, tá? Então, isso daí também, como caso de eventos históricos, por exemplo, né? Porque um evento histórico acontece uma vez só, então ele não tem repetição, né? Então esse evento histórico que acontece uma vez só, ele precisa ser estudado como um caso particular, né? O caso escolhido para a pesquisa deve ser significativo e bem representativo, de modo a ser apto a fundamentar uma generalização para situações análogas, autorizando aí inferência, quer dizer, deduzir dados de. Né? Os dados devem ser coletados, registrados com o necessário rigor e seguindo todos os procedimentos de pesquisa de campo. Tá? Análise de conteúdo. É uma metodologia de trabalho e análise de informações constantes de um documento sob a forma de discursos pronunciados em diversas linguagens, escritos, orais, imagens, gestos. Um conjunto de técnicas de análise de comunicações. Trata-se de compreender criticamente o sentido manifesto ou oculto das comunicações. Tá? Sua perspectiva de abordagem se situa na interface entre a linguística e a pesquisa social. Né? A análise de conteúdo, auxiliada aí por um processo da hermenêutica, vai possibilitar a pessoa entender o que há de simbólico naquelas linguagens, né? E ver o que há por trás daquilo tudo. Então, é não ficar na aparência do processo, mas se aprofundar e ver realmente aquilo que é o significante dentro do próprio significante. Tradução, aquilo que se manifesta de simbólico, eu vou ver verdadeiramente a realidade simbólica que está por trás daquilo que eu estou pesquisando. Por isso, hermenêutica, quer dizer, esse processo de interpretação que me faz ver aquilo que é significativo. Pesquisa bibliográfica, que é o nosso caso, é aquela que realiza a partir do registro disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores em documentos impressos, como livros, artigos, teses. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. Né? Então, a pesquisa bibliográfica, obviamente, eu vou trabalhar com aquilo que já foi registrado aqui, a teoria que já foi constituída, e vou aplicar a uma nova perspectiva, relacionando de uma outra maneira. No caso da pesquisa documental, tem-se como fonte de documentos, no sentido amplo, ou seja, não só documentos impressos, mas sobretudo outros documentos, como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais, etc. Então, a pesquisa histórica, por exemplo, obviamente vai nessa perspectiva. Eu vou me aprofundar em documentos históricos, então eu vou em arquivos e vou pesquisar para ter e obter isso, né? Pesquisa experimental toma o próprio objeto em sua concretude como fonte e o coloca em condições técnicas de observação. Manipulação experimental nas bancadas e pranchetas de um laboratório, onde são criadas condições adequadas para o seu tratamento. Tá? Isso aqui, como está dito no final, que é muito complicado no âmbito de ciências humanas, né? Porque você não vai tratar um ser humano como se fosse, novamente falando, uma cobaia, né? Então, você pode fazer experimentos na medida que a pessoa dá autorização para isso. Não há uma invasão dentro do psiquismo, dentro dos seus sentimentos, etc. Então, tem que haver um respeito muito grande. Então, é muito difícil uma pesquisa experimental em laboratório com pessoas. Né? Pesquisa de campo. O objeto fonte é objeto
é abordado em meio ambiente próprio. Então, a coleta de dados é feita nas condições naturais, em fenômenos que ocorrem, sendo assim diretamente observados, sem intervenção e manuseio por parte do pesquisador. Abrange desde os levantamentos, que são mais descritivos e até estudos mais analíticos. Então vamos pegar um exemplo dentro da teologia que fica mais fácil. Você vai fazer, por exemplo, na teologia pastoral, que tem a parte prática e aí fica mais fácil da gente poder entender. Você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, obviamente você vai pegar todo o arcabouço teórico da pastoral que já foi estudado por outros. Se você for no documental, por exemplo, você vai estudar uma realidade paroquial, ou você vai estudar uma realidade de um movimento, ou de uma paróquia, ou de uma missão. Então você vai pegar documentos, você vai começar na pesquisa documental, você pode tratar o histórico daquela realidade e ir em busca disso. Como foi experimentar é muito difícil, né? Quer dizer, a menos que for, por exemplo, uma sala de catequese, mas mesmo assim vai ser observação. Você pode aplicar um teste, alguma coisa assim, mas é muito difícil. Agora, a pesquisa de campo, sim. Então, você vai e faz como pesquisas, né? Então, vai, pesquisa de campo mesmo. Pega lá, formula questionário totalmente de acordo com a tua hipótese para aí dar a base para a comprovação da tua hipótese. Então você vai formular questionários, vai para campo e aí, por exemplo, se é uma paróquia, você vai entrevistar as pessoas daquela paróquia. Então você vai, pega, ou vai numa missa, por exemplo, numa reunião, ou convoca, ou vai de casa em casa, né? Então aí essa pesquisa se torna em campo. Então aí já dá para ver. Agora, na filosofia aí já se torna muito difícil fazer esse tipo de pesquisa, né? Mas na teologia é realmente possível, tá? Pesquisa exploratória. Então, a pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre determinado objeto, delimitando assim o seu campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto. Então, voltando ao exemplo acima, que seria a pesquisa exploratória. Então, eu vou pegar dados de prefeitura, eu vou ver a campo, vou pegar fotos, eu vou pegar história, vou pegar tudo aquilo e vou começar a delimitar a minha área de trabalho. Então, se é uma paróquia ou se é uma diocese, quais são os limites? Né? Qual é a característica populacional? Qual é a característica social? Qual é a característica da distribuição de renda? Então, eu começo aí a delimitar e a ver qual é a realidade que eu estou trabalhando. Pesquisa explicativa é aquela que, além de registrar, analisar os fenômenos estudados, busca identificar suas causas, seja através da aplicação de método experimental matemático, seja através da interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos. Então, vou simplesmente buscar a causa daquilo que está acontecendo. Então, eu vou pegar todo o arsenal que já foi montado e vou construir uma pesquisa nessa perspectiva. Técnicas são os procedimentos operacionais que servem de mediação prática para a realização da pesquisa. Então, se eu já tenho a ciência, a teoria da ciência, a metodologia dela, tenho aquilo que é a posição epistemológica para a pesquisa, né, daquela ciência, a modalidade, aí eu vou botar tudo isso em prática. Então, se eu optei, por exemplo, uma pesquisa de campo, eu vou usar a entrevista. Então, eu vou usar a entrevista não diretiva ou entrevista estruturada. Então, aqui são técnicas que é colocada à disposição do pesquisador, do cientista, para que ele efetive isso. Então, de acordo com a ciência, de acordo com a metodologia, de acordo com a pesquisa que foi optada por ser feita, eu vou usar a técnica apropriada. Né? Eu vou usar ou técnicas, né? Porque não precisa usar uma técnica só. Eu posso aliar técnicas para construir aí para colocar em prática a minha pesquisa, né? A minha pesquisa. Então, documentação é toda forma de registro e sistematização de dados, informações
colocando-os em condições de análise por parte do pesquisador, pode ser tomada em 3 sentidos fundamentais, como técnica de coleta, de organização e conservação do documento. Então, se eu fiz opção por uma pesquisa documental, se eu estou tratando da história, por exemplo, a minha pesquisa em pastoral, mas eu quero tratar da história, da realidade pastoral que eu vou. Então, eu opto dentro do meu campo de trabalho para fazer uma pesquisa documental. E aí eu vou usar técnica documental para poder abordar documentos, né? Para poder abordar documentos. Então, se eu for trabalhar numa realidade, numa paróquia, na diocese, por exemplo, eu vou na cúria, tá? Se não há, porque era a Arquidiocese de São Paulo antes, eu vou no arquivo metropolitano, lá no Ipiranga. Então, vou lá pesquisar e ver se há alguma coisa. Então, eu vou construindo a minha pesquisa documental. Então, como está aí? Documentos em ciência, documenta todo objeto, livro, jornal, estátua, escultura, edifício, ferramenta. Por exemplo, a história da igreja na qual a paróquia se situa, né? A igreja, perdão, que se situa na paróquia. Ferramenta, túmulo, monumento, foto, filme, vídeo, disco, CD, etc. Né? Então houve filmagens lá para a década de 80, lá para não sei quando. Então teve uma primeira comunhão na realidade, então vamos ver aquilo lá para ver. Então tudo isso daí. Eu pego da pastoral porque fica mais fácil, né? E fica mais próximo da nossa própria realidade. Que se torna suporte material, pedra, madeira, metal, papel. Então aí imagine arqueólogo trabalhando, né? Então, de uma informação oral, escrita, gestual, visual, sonora, etc. Imagine antropólogo dentro de uma tribo indígena, né? Imagine um teólogo pastoral trabalhando, ou um teólogo da missão, por exemplo, trabalhando uma realidade de missão, por exemplo. Então, no meio de indígenas, no meio de realidades do interior. Então, vai ter que utilizar tudo isso. Porque muitas coisas não estão escritas, né? Então, ele vai ter que pegar esse tipo de realidade. Que nele é fixada mediante técnicas especiais, escritura, impressão, incrustação, pintura, escultura, construção, etc. Imagine fazer uma pesquisa sobre arte sacra no interior de Minas Gerais, por exemplo. Então, o que não vai faltar é pesquisa nessa área, né? Nessa condição, transforma-se em fonte durável de informação sobre os fenômenos pesquisados. Entrevista. Trata-se, portanto, de uma interação entre pesquisador e pesquisado, muito utilizada aí na área de ciências humanas, porque, afinal de contas, eu vou lidar com o ser humano, então eu vou utilizar esse tipo de técnica que vai me dar suporte, seja na pesquisa de campo, seja na pesquisa participativa, seja que esse tipo de pesquisa utilizado muito na área das ciências sociais e das ciências humanas, perdão. Então aí eu vou usar esta técnica que vai se adequar ao tipo de pesquisa que eu optei dentro das ciências sociais. Entrevista não diretivas. Por meio delas, colhem-se informações dos sujeitos a partir do discurso livre. Então, você vai lidar com pessoas, por exemplo, que têm histórico de vida muito perto ou muito longo da realidade pastoral na qual você está. Então, ao invés de transformar em perguntas, é muitas vezes o histórico da própria vida da pessoa. E às vezes aquela vida é o teu próprio objeto de pesquisa, né? Então há pesquisas biográficas, né? Em que a vida da pessoa ela se torna o próprio objeto de pesquisa, né? E essa pessoa está viva. Então, por exemplo, fazer uma pesquisa com sertanejos no meio do interior do Brasil, por exemplo. Então, você vai pegar esses homens, é muitas vezes melhor deixar a pessoa contar principalmente suas histórias. Folcloristas, por exemplo, né? Então, trabalhar essa área do folclore é muitas vezes esse ouvir não dá direção, porque
Às vezes a pergunta, quando se trata de realidades como essa, você pode tolher aquilo que a pessoa tem a dizer, né? Então, às vezes, nesse ponto é melhor não dar diretiva, não delimitar e deixar a pessoa falar. Entrevistas estruturadas são aquelas em que as questões são direcionadas e previamente estabelecidas, como determinada articulação interna. Essa articulação interna é dada pela tua própria hipótese, né? Então, o perigo para o pesquisador exatamente é esse. Você formular a hipótese e o questionário tem que refletir a tua própria pesquisa, né? Se esse questionário ele se desvincula do teu objeto de pesquisa, todo aquele esforço que você fez para a entrevista, porque as perguntas são mal formuladas ou perguntas mal feitas, e aí acontece problemas graves a ponto de invalidar a tua própria pesquisa. Então, por isso essa articulação interna, ela é dada pela hipótese do seu próprio trabalho. História de vida, coleta as informações da vida pessoal de um ou de vários informantes. Então, pela entrevista não diretiva, eu falo com a própria pessoa. Pelo histórico de vida, eu posso ver isso em documentos, como é que está aqui, autobiografia, memorial, crônicas, por outras pessoas, por exemplo. Então, eu posso cruzar história de vida com entrevista não diretiva, por exemplo. Observação. É todo procedimento que permite acesso aos fenômenos estudados. É etapa imprescindível em qualquer tipo ou modalidade de pesquisa. Então, o pesquisador ele não pode se alijar do processo. Então, ele tem que saber, estar consciente de que, primeiro, ele pode influenciar a pesquisa que ele está. Então, essa consciência de que sempre eu posso influenciar tem que estar presente o tempo todo. E eu vou entrevistar, eu não posso fingir que não está. Então, se há alguma coisa a ser observada, eu preciso anotar tudo isto, porque isso vai fazer parte da minha pesquisa. Então, aqui não existe uma técnica de pesquisa única, mas elas se interagem. Então, se interagem para aí obter do melhor modo possível o sustentáculo para eu comprovar a minha hipótese. Questionário. Conjunto de questões sistematicamente articuladas que se destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos estudados. Então, esse questionário pode ser formulações de questões gerais, né, para ir fazer uma entrevista estruturada, ou pode ser realmente bem determinado, tá? Porque aí se o número de pessoas é muito grande, então não posso deixar que isso transcorra. Então, às vezes tem que ser por múltipla escolha, né? Por isso que também, no fim, o questionário deve ser previamente testado, né? Em grupo pequeno, para depois ser aplicado a um grupo grande, né? Para que veja a viabilidade disso, porque pode ser que para o pesquisador aquele questionário está claro, mas para o grupo de pesquisa que ele vai aplicar, às vezes não está claro. Então, ambiguidades que possam existir, porque se for isso e realizar uma pesquisa assim, eu posso realmente invalidar todo o meu estudo. Tá? A ciência como modalidade de conhecimento só se processa como resultado de articulação do lógico com o real, do teórico com o empírico. Não se reduz ao mero levantamento de exposição de fatos ou de coleção de dados. Estas precisam ser articuladas mediante a leitura teórica. Então, é a teoria que vai dar base. O dado em si, ele não fala nada, tá? Ele vai falar na medida em que a teoria vai me dar base para a observação dos dados. Só a teoria pode caracterizar como científicos os dados empíricos.
Mas, em compensação, ela só gera ciência se estiver articulando dados empíricos. Então, os dados empíricos, uma vez analisados, com base da teoria já constituída, eles constroem teoria também. Né? Eles constroem teoria também. E aí vai a teoria crescer para propiciar para analisar outros dados. E assim a ciência vai crescendo. A construção do conhecimento novo pela ciência, entendida como um processo de saber, só pode acontecer mediante uma atividade de pesquisa especializada própria às várias ciências. Pesquisas que, além de categorial, epistemológico, preciso e rigoroso, exigem capacidade de domínio e de manuseio de um conjunto de métodos e técnicas específicos de cada ciência, que sejam adequados aos objetos pesquisados. Porque eu não posso pegar qualquer tipo de técnica e jogar. Sempre tem que estar adequado ao objeto de pesquisa e à ciência. Por isso nós criticamos sempre Augusto Comte, porque tentou trazer das ciências das ciências naturais, trazer para as ciências humanas. E não dá certo. Por quê? Porque o objeto é diferente, a pesquisa é diferente, as técnicas têm que ser diferentes. Porque eu não posso tratar o ser humano dentro de um tubo de ensaio. Tá? Então, isso daqui obviamente não é somente para uma área filosófico-teológica, é para o geral da ciência, mas é bom a gente saber como, no geral, a ciência trabalha na sua metodologia, na sua pesquisa e na técnica aplicada. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.